Fabrício, aula de intubação orotraqueal. Doutor Fabrício está aí. Boa noite para todos. Boa noite, professor, tudo bom? Tudo bom. Então, estou tendo um pouco de retorno aqui, mas eu acho que você vai desativar a imagem. Oi? Eu estou tendo um pouco de retorno no vídeo. É que eu acho que você vai desativar o vídeo, não é isso? Ou desativar o seu áudio? Aqui tá normal para vocês? Eu estou ouvindo mesmo. Ah, é? Deixa eu botar o fone para ver se melhora para o senhor. Rapidinho. Bota. Pronto. Acho que ficou beleza. Tá ótimo agora. Então, gente, eu vou tentar agilizar. Eu não lembro exatamente quanto tempo eu tenho. Você pode repetir para mim? Vou tentar ser o mais breve possível, tá certo? Professor? Oi. Tá dando retorno ainda, tá, né? Voltou agora, sim. Estou me ouvindo. Acho que se você mutar o microfone... Eu vou mutar. Deixa eu só apresentar o senhor para o pessoal, certo? Desde já agradeço pela disponibilidade do senhor em conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é tão importante, ainda mais hoje em dia, em época de pandemia. E eu vou só apresentar um pouco do histórico do senhor. Graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, residente em Anestesiologia pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió, plantonista da UTI Geral do Hospital Geral do Estado de Alagoas. A gente está de boa com o tempo, não tem muita pressa não, pode tomar o tempo que for necessário, esse horário mesmo, às 9 horas, e é isso, fica à vontade, obrigada pela disponibilidade, pelo seu tempo, e fica à vontade, é isso. Deixa eu botar no mudo. Eita, gente, vocês são top. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu estou sendo visto ainda. Tô. Tá. Ok. Voltando para a janela aqui. Eu vou tentar ser breve, porque eu imagino que vocês estão super cansados essa hora já, né? Mas é um assunto muito prático. E eu imagino até que vocês devem estar olhando e pensando, meu Deus, intubação orotraqueal é uma coisa que se pratica, né? Mas não é bem a parte mecânica que a gente quer tratar quando a gente fala de intubação orotraqueal. Me apresentando, né? Como já foi apresentado. Recentemente, eu acabei saindo da UTI do HGE, porque fui chamado para a UTI do Hospital Veredas, para intensive, e aí acabou que eu estou na intensive. O Mikael acabou tomando meu posto lá, ele é residente lá da Santa Casa também. E aí, eu sou R2 da Santa Casa, e acabou que é um assunto que bate muito com o que eu estou estudando agora, que é a minha residência, né? Eu vou começar a passar a apresentação, a gente tem vários vídeos para ver se cansa menos, tá certo? E eu estou tentando abordar coisas que não são tão corriqueiras na intubação orotraqueal. Mas ainda assim eu tenho que partir do início, eu tenho que falar do que é intubação orotraqueal, que eu imagino que a gente tem pessoas de todos os períodos. A intubação orotraqueal é a passagem com a ajuda de um laringoscópio de um tubo pela via aérea superior. Oi? Licença, é só porque tá em tela, não tá em tela cheia, aí eu não sei se o pessoal tá vendo. Tá no PowerPoint, sem estar em tela cheia. Entendi. Deixa eu ver aqui. Voltou? Melhorou ou não? Não, ainda tá. Faz o seguinte, bota em modo apresentação e daí o senhor bota Alt Tab e vai aparecer uma janela para o modo apresentação. Aí eu acho que é com uma forma de compartilhar, na verdade. Deixa eu trocar aqui então. Vou interromper o compartilhamento. Certo. Aí bota para compartilhar de novo. Deixa como tela cheia no modo apresentação e daí quando botar compartilhar, seleciona a tela cheia. E daí o senhor dá continuidade, entendeu? Tá bom. Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora vai melhorar. E aí? Como é que tá agora? Agora foi. Joia. Certo. Obrigada. E aí, a intubação orotraqueal consiste na passagem de um tubo pela via aérea superior com auxílio de um laringoscópio, né? E a intubação é exatamente isso aqui que está no vídeo. Se não der para ver bem, também avisa. Eu imagino que está bem claro esse vídeo. Não tive como melhorar tanta qualidade dele. Mas ele mostra justamente uma laringoscopia. O médico pega com a mão esquerda, né, já que eu tenho que empurrar a língua da direita para a esquerda,
independente de ser canhoto ou não, eu sou canhoto, mas acaba que eu intubo com a mão direita. E a gente procura, depender da lâmina, encaixar na valécula, que é o espaço entre a língua e a epiglote, se for a lâmina do Macintosh, ou pescar a epiglote junto, se for a lâmina reta, né, que é a lâmina que a gente usa na pediatria, tá? Então, isso é intubação. E quais os tipos de intubação que a gente precisa saber? Então, gente, eu sempre lia muito intubação de sequência rápida, e eu ia ler o que era aquilo, e eu não tinha entrado para acompanhar, por exemplo, anestesia, ou intubação, ou algum outro tipo de intubação eletiva. Então, quando eu lia intubação de sequência rápida, eu pensava, como assim? O que é que ela tem de diferente? A intubação de sequência rápida, ela tem algumas particularidades. A intubação que a gente chama de convencional é aquela intubação que acontece no ambiente controlado, que a gente pega o paciente, consegue dar uma boa carga de oxigênio para os pulmões dele, antes de intubar, e que caso a gente precise protelar essa intubação, no meio a gente fala, eita, não, é melhor a gente intubar agora, a gente consiga. Na intubação de sequência rápida é aquela intubação que tem algumas particularidades, mas principalmente não pode ser adiada, e que o paciente está numa situação na qual ele não conseguiu ser preparado, é uma situação de urgência. Então, quais são os tipos de intubação? Eu imagino que os 4 tipos mais importantes de intubação seriam os que eu vou mostrar agora, que seriam num paciente sem condições de ser pré-oxigenado. E que paciente é esse? Eu vou ilustrar com algumas situações clínicas. Uma vez, quando eu estava acompanhando, eu sempre lembro desse caso, o Dr. Luciano Timbó, lá na HGE, e para mim, hoje em Alagoas, é o melhor emergencista. Eu lembro que chegou um paciente com uma crise de asma, e a gente simplesmente não conseguia, era com asma grave, crise grave de asma, e a gente não conseguia colocar a máscara no rosto dele para pré-oxigenar. Ele estava desaturando, e a gente não conseguia porque ele estava muito agitado. Então, nesse paciente, a gente acaba tendo que fazer uma intubação chamada intubação em sequência atrasada, porque ele é um paciente que não tem condições de ser pré-oxigenado, ele não tem condições de preparar o pulmão e deixar cheio de oxigênio para intubar, e aí a gente dá uma sedada leve, faz uma sedação bem leve para ele, para a gente poder conseguir oxigenar. Outros pacientes podem surgir com acidose grave, uma hipoxemia, ou até, muitas vezes, a morte iminente, que seria um paciente que está prestes a sofrer uma síncope, né? E aí, nesse paciente, a gente vai ter 2 situações. Imagina um paciente que chegou com uma facada lá no HGE, por exemplo, e ele está sangrando muito. E aí ele pode ser 2 tipos de paciente. Um paciente que tem preditores de dificuldade na abordagem de via aérea, que aí seria um paciente, por exemplo, bem obeso, com a retrognatia, seria o queixo recuado, paciente com dentes proeminentes. Esse paciente é um paciente que provavelmente a gente vai ter dificuldade de manejo da via aérea. E hoje a gente pode até achar bobagem, mas via aérea é o que mata mais rápido. Se a gente não conseguir prever que vai ter dificuldade de abordagem e a gente não se preparar, a gente vai passar grandes apertos, tá? Então, se esse paciente tem preditores de via aérea difícil, é melhor que eu tente intubá-lo de um jeito que, se eu não conseguir, ele continue ventilando. Imagine só, você tentou lá intubar, meu Deus, a via aérea dele é péssima de ver. Então, eu preciso, nesse caso, eu tenho que ter como parar de tentar intubar e deixar esse paciente respirar espontaneamente. Se eu fizer intubação de sequência rápida, eu vou gerar uma parada respiratória nesse paciente. Então, se eu não conseguir intubar, lascou. Vai ter que ir para uma via aérea cirúrgica ou algumas outras alternativas que vocês vão ver adiante. Então, nesse paciente que tem preditores de via aérea difícil, que eu preciso manter ele ventilando, eu uso uma intubação somente com ketamina. Ketamine only breathing intubation, né? Que seria COBI, que é um tipo de intubação. Já no paciente que não tem preditores de dificuldade na abordagem de via aérea, a gente faz intubação de sequência rápida, que vocês vão ver mais adiante o que é. E no paciente que não está numa situação de urgência, mas que ele tem preditores de via aérea difícil, como, por exemplo, um dia desses a gente estava lá na Santa Casa, e tinha um paciente que tinha uma abertura oral de 1 a 2 centímetros. A abertura oral dele era isso aqui. Então, você vai conseguir colocar só o laringoscópio, você não vai conseguir visualizar bem a via aérea dele. Essa intubação a gente faz com o paciente acordado. Mas não é só colocar a lâmina do laringoscópio na boca e intubar esse paciente. Muito pelo contrário, ou a gente faz com videolaringoscópio, ou a gente faz com broncofibroscópio, que são os mais comuns que a gente utiliza. E nesses pacientes, a gente faz uma sedação leve com a anestesia tópica de via aérea, seja através de puffs com a lidocaína na garganta, ou através de bloqueios, como a anestesia transcricoide, por exemplo, que a gente pega uma agulha, perfura a membrana cricóidea e derrama anestésico local. Enfim, são vários tipos de abordagem de via aérea. Qual eu acho que é mais importante para a gente ver nessa apresentação?
Vamos deixar tudo de lado e vamos ver só o que é intubação de sequência rápida. Porque vai ser a intubação que vocês vão, de fato, precisar saber para a vida prática de vocês. O que é intubação de sequência rápida? Consiste na intubação após uma administração rápida de hipnótico, seguida por um bloqueador neuromuscular. Então, eu vou fazer uma medicação para dormir e uma medicação para travar o paciente de uma maneira, não travar, desculpa, fazer um relaxamento muscular de uma maneira que eu consiga ter um bom acesso a essa via aérea, que não tenha tônus, tá? Então, isso tudo vai acontecer após pré-oxigenar esse paciente sem uso de pressão positiva. E o que seria pré-oxigenar sem uso de pressão positiva? Seria fornecer O2 seria simplesmente fornecer O2, não forçar a entrada de O2, não gerar pressão positiva na via aérea desse paciente. Por que é que eu não vou poder ter pressão positiva? Porque essa é uma intubação feita em situações de emergência. Eu não pude fazer com que o meu paciente se preparasse com jejum, por exemplo. E aí eu lembro de outra situação clínica. Quando eu era acadêmico, eu estava aprendendo a intubar, eu lembro que eu intubei um esôfago, e nessa intubação esofágica, eu não vi que tinha ido para o esôfago, né? Quando a gente está aprendendo a intubar ainda, muitas vezes a gente intuba e não vê o tubo passando pela via aérea. E eu lembro que na primeira ventilada que eu fiz com o ambu, com a bolsa válvula máscara, né? Que eu soltei, eu apertei. Quando eu soltei, veio o alimento pelo tubo. Meu Deus do céu, tinha insuflado o cuff, o médico que estava comigo, estava junto, simplesmente fez a laringoscopia, não tirou o tubo do lugar e passou o tubo pela via aérea. Graças a Deus a gente conseguiu evitar uma broncoaspiração nesse caso. Mas o que aconteceu? O que aconteceu de ruim nessa situação? O tubo estava levando o ar em direção ao estômago e eu insuflei o estômago do paciente. Se eu faço pressão positiva nesse paciente com a máscara durante a pré-oxigenação, o que vai acontecer é que muitas das vezes eu vou insuflar o estômago dele. Tá? E aí, por isso que na intubação de sequência rápida, a gente não pré-oxigena com pressão positiva. A gente só coloca a máscara com fluxo de O2 no rosto e pede para esse paciente respirar fundo várias vezes. E aí, estão aí as diferenças que a gente acabou de discutir. A diferença do paciente de emergência e o paciente cirúrgico. O paciente de emergência ele pode ter anormalidades anatômicas, como, por exemplo, fraturas faciais ou fraturas de laringe. Estou tentando me controlar para não falar rápido. Se eu estiver falando rápido, por favor, me avise. É um paciente que muitas vezes está instável, então a pressão dele está 6x3, 5x3, e o estômago dele pode estar cheio, ele não pode fazer um jejum, tá? E aí, qual é a divisão do estudo da intubação de sequência rápida? Se vocês puderem levar isso para a vida, essa preparação, é ótimo. Geralmente as pessoas não esquematizam para fazer uma intubação. Mas eu preciso lembrar dos 7 P's de intubação, que é a preparação, onde eu reviso as medicações que vão ser usadas, a pré-oxigenação, em que eu preparo o pulmão para um período de apneia, porque pode ser que eu não consiga intubar esse paciente. Eu faço um pré-tratamento, já que durante a intubação eu tenho um estímulo álgico muito grande, inclusive um estímulo álgico muito maior do que propriamente o estímulo cirúrgico, já que a maior liberação de cortisol acontece durante a intubação do paciente. É por isso que a gente faz medicações analgésicas em bolos, opioides fortíssimos. A gente faz o posicionamento do paciente, a gente prepara ele para receber o tubo, faz o posicionamento do tubo e toma os cuidados pós-intubação. Esses são os 7 P's. Se vocês fizerem isso, dificilmente vocês vão ter problema em intubar o paciente de vocês. E aí, na etapa de preparação, o que a gente vê? A gente prepara o paciente com o MOV, que é o monitor oxigênio em veia. Se vocês fizerem isso, vocês dificilmente vão ter dificuldade em manejar o paciente na urgência. Gente, vocês estão numa UPA. Tá? Vocês estão no primeiro plantão, vocês acabaram de se formar. Vocês receberam um paciente que está numa situação de urgência. Meu Deus, eu recebi o paciente, eu não sei por onde começar. Eu começo como? Eu verifico pressão, o que é que eu faço? Gente, monitoriza, fornece oxigênio e pega uma veia. Vocês vão falar isso para a equipe, certo? A gente tem que aprender, a princípio, um passo a passo decorado, porque para pensar na hora do aperreio é muito difícil. Então, gente, vamos monitorizar o paciente, vamos colocar ele no monitor, vamos ver como é que está a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, a temperatura dele, vamos deixar ele no oxigênio e vamos pegar uma veia. Nesse momento, enquanto o pessoal faz isso, você vai pensar. E quando forem surgindo os sinais vitais, provavelmente virão ideias na cabeça de vocês. Por exemplo, ou o paciente vai estar bradicárdico, sei lá, ele chegou lá e está em síncope porque estava bradicárdico, ou ele vai estar com ataque, arritmia, ou ele vai estar com a temperatura bem elevada e vai fazer você pensar numa sepse, ou a pressão vai estar bem baixa, enfim. Vocês vão acabar pensando em alguma coisa para ter esses sinais vitais.
Raramente vocês vão dar, mas raramente, digo, é 0,001% das vezes vocês vão dar o azar de o paciente não demonstrar nada como alteração em sinais vitais, tá? E aí, depois que eu peguei o monitor, forneci oxigênio, peguei a veia também, lembrem-se sempre de ter um aspirador montado. Por que é que eu vou ter um aspirador sempre montado? Gente, a pior coisa do mundo é você ir entubar um paciente e você vê isso daqui. Você laringoscopou o paciente e tem essa bolha aí, e acreditem, você vai tentar passar o tubo, essa bolha gruda no tubo, aí você puxa o tubo, a bolha está lá do mesmo jeito, e aquela saliva junto, você não vê nada, é terrível. Então, nunca esqueçam de ter um aspirador montado. Tanto por isso, quanto porque o paciente pode vomitar, pode regurgitar durante a intubação, enfim. Já aconteceu comigo também depois da anestesiologia e depois de formado em UTI. O paciente, às vezes, não chega pronto com jejum bonitinho para vocês. Vocês vão testar as várias lâminas de laringoscópio, e aqui tem as lâminas de 1 a 5, mas um dia desses eu até precisei entubar um paciente, um neonato, o pessoal pediu ajuda, e tinha lâmina 0. Paciente 600 gramas, não come, mal come na boca, não está nem nesse meio aqui. Mas as lâminas que vocês vão usar mais comumente é essa lâmina daqui, que é a lâmina 4, tá certo? Raramente vocês vão ter um paciente adulto grande, que vai precisar de uma 5, ou um paciente muito baixinho, que vai precisar de uma 3, então a 4 não dê conta. Então, geralmente, decora esse número, é lâmina 4. E vocês vão definir as medicações a serem utilizadas, e não é sempre uma medicação só. Não é só um tipo de medicação que a gente vai usar. Às vezes eu fecho o olho, né, para fosforilar aqui, para tentar tornar as coisas mais palatáveis. Eu não sei nem se eu estou aparecendo no vídeo, mas não me acha muito louco. Tá agindo assim, não. E vocês vão identificar e definir as medicações que vão ser utilizadas, de acordo com a situação clínica. Vocês vão ver mais adiante, eu vou mostrar quais são essas medicações. E vão preparar os coxins do paciente e o fio guia para passar por dentro do tubo. Eu vou mostrar porque que o fio guia é tão importante lá na frente. E aí, gente, tem outro mnemônico também. Se vocês não quiserem decorar os 7 P's, vocês aprendem pelo menos o Atlas, que é o ATLAS, tá? Que seria preparar o ambu, porque se você não conseguir entubar, você vai ter que saber ventilar o seu paciente. E a maioria dos pacientes que vocês não vão conseguir entubar, vocês vão conseguir ventilar. Então, se você consegue ventilar o paciente, tudo bem, vai encher o estômago, vai, mas pelo menos você vai manter o seu paciente vivo, até conseguir entubar. O T é o tubo, então selecionem o tubo de vocês e testem nesse tubo. Eu tenho um amigo em UTI que eu trabalhei no passado, porque acabei dando plantão em várias UTIs, que já foi entubar um paciente numa intubação difícil. Quando passou o tubo, o cuff estava furado, então não adiantou de nada, vai ter que tirar esse tubo depois. Vai ter que trocar o tubo na mesma hora, inclusive. Preparem o laringoscópio, vejam se a luz está acendendo, esse é o principal erro. Preparem um aspirador e preparem as seringas, que seriam as medicações que serão utilizadas, tá? E aí a gente vai para a parte da pré-oxigenação. A gente já passou pela preparação e vai para a pré-oxigenação. E o que é a pré-oxigenação? É só botar o O2 no rosto do paciente, pedir para ele respirar e já ir induzindo? Não. Para você pré-oxigenar um paciente, você tem que criar uma reserva de oxigênio. E também não é só inspirar na máscara até atingir 100% de saturação de O2. Quando você coloca a máscara no rosto do paciente, pede para ele inspirar. E ele inspira até que a saturação suba até 100%. Bateu 100% de saturação agora, provavelmente esse paciente vai estar com 120 milímetros de mercúrio de O2. Para eu ter... Perdão, acho que eu estou correndo demais. Eu estou pré-oxigenando esse paciente. Peguei o O2, coloquei no rosto dele a 8 litros por minuto e pedi para ele respirar. A saturação acabou de chegar a 100%. Esse paciente está com apenas 120 milímetros de mercúrio de pressão de oxigênio no sangue. 120. Eu preciso de cerca de 600 milímetros de mercúrio para garantir que esse paciente também é pré-oxigenado. Então, não é só pegar o O2 e completar 100% de saturação. O ideal é que eu faça a 8 litros por minuto de oxigênio por 3 minutos. Tá certo? Pelo menos. Se eu tiver com bastante pressa, eu vou pegar esse paciente e vou pedir para ele respirar 8 vezes rapidamente, em um período de pelo menos 1 minuto, para poder entubar ele com segurança, tá? E aí eu coloquei esse estudo aqui, colocando a margem de segurança, seguindo, que geraria duas técnicas diferentes de pré-oxigenação. Quais seriam essas duas técnicas que foram usadas nesse estudo? Eles pegaram pacientes do grupo A e colocaram eles a 3 minutos, colocaram eles, desculpa, estou mega cansado, passei o dia todo na cirurgia só, colocaram um paciente de grupo A por 3 minutos respirando espontaneamente a 5 litros por minuto
E pacientes do grupo B, eles dobraram o fluxo de oxigênio, colocaram 10 litros por minuto, e pediram para eles fazerem 8 inspirações forçadas. Então, recapitulando, dos pacientes do grupo A, eu peguei e coloquei uma máscara no rosto a 5 litros por minuto e deixei eles respirando como eles queriam. E nos pacientes do grupo B, eu pedi para eles respirarem forçadamente 8 vezes na máscara. E aí, o que é que eu percebi nesse estudo? Que pacientes do grupo B tiveram um valor de pressão arterial de oxigênio muito maior do que pacientes do grupo A. Ou seja, foi muito melhor que, por 1 minuto, eles inspirassem forçadamente 8 vezes. Então, eu tenho como pré-oxigenar mais rapidamente do que os protocolos atuais mandam, que é manter uma respiração em volume corrente por 3 minutos. Eu tenho como pedir o paciente para fazer um volume respiratório forçado por 8 vezes em 1 minuto e pré-oxigenar de uma forma ainda melhor, tá? E aí, por que isso acontecia? Isso é óbvio, né? Porque o paciente, quando inspirava de forma forçada, ele recrutava mais regiões pulmonares, já que ele começa a recrutar uma região chamada de capacidade residual funcional, tá? E aí, essa pré-oxigenação, é tão importante assim, essa pré-oxigenação, eu vim entender o quanto ela era importante quando eu cheguei na anestesia. E eu lembro que na primeira semana eu ficava muito agoniado, porque os meus chefes da residência me faziam pré-oxigenar esse paciente adequadamente, e aí eles preparavam o paciente, quando me induziam, faziam um bloqueio neuromuscular, que eu ia entubar, eu lembro que eu entubava e já ficava agoniado para conectar no AMBU, para poder ventilar esse paciente, porque esse paciente vai começar a desoxigenar, vai começar a desaturar. Mas o que acontecia é que o meu chefe, eu entubava, ele falava, vamos fixar o tubo, e eu agoniado para conectar no ventilador, ele, não, vamos fixar. Aí ia fixar, pegava ali o transpore ou o esparadrapo, aí fixava na maior tranquilidade, o paciente estava lá 2 minutos sem respirar em apneia, eu, meu Deus do céu, esse cara vai morrer. E o paciente nem saturava. Então foi aí que eu percebi o quanto era importante a pré-oxigenação. Não por aquela situação que eu estava, mas por uma situação à parte. Imagine que eu não tivesse conseguido entubar esse paciente. Eu teria tido tempo de chamar uma pessoa para ajudar. Já que um paciente adulto, quando ele é adequadamente pré-oxigenado, ele consegue ficar até 7 a 8 minutos em apneia até que possa surgir uma abordagem adequada via aérea dele. O que é diferente do obeso. O obeso, a gente colocou aqui, em cerca de 2 minutos já começa a desaturar. Gente, é ainda pior na prática. Chega a passar 1 minuto e meio, o obeso já está desaturando. Está em 90% de saturação. E aquela saturação caindo e a gente é agoniado, enfim. Então, pacientes que têm uma abordagem de via aérea ainda mais difícil acabam desaturando mais rápido. Enfim, perceba um ponto importante para a oxigenação. Para a oxigenação é o que vai me dar tempo para que o meu paciente possa ter uma abordagem da via aérea alternativa, caso eu não consiga entubar. Gente, a pior situação clínica que eu já peguei na minha vida foi pegar um paciente que eu não consegui entubar, e sozinho, aconteceu isso uma vez comigo. Eu conto as intubações que eu faço, eu tenho, desde o início da residência, cerca de 230 intubações, e uma delas foi que eu não consegui fazer sozinho. Teve outras que eu não consegui fazer, mas estava com o chefe do lado, e ele falou, não, calma, vamos tentar entubar de um jeito diferente, vamos posicionar o paciente melhor. Mais ou menos umas 5 intubações acabou acontecendo isso, mas em uma eu estava sozinho. E, gente, é horrível. Você sente, ou você gela a alma inteira, e você olha o paciente começa a ficar cianótico, e você, meu Deus, eu vou perder o paciente, porque eu não estou conseguindo manejar a via aérea dele. Mas graças a Deus, esse paciente que aconteceu isso, eu pedi um tubo menor, o tubo veio a tempo e consegui entubar. E aí, ventilei ele direitinho e acabou funcionando direitinho. Mas não queiram passar por isso. Preparem o paciente de vocês, tá? E aí, lembrem da população de risco, obesos, crianças, idosos e gestantes. São pacientes que vão desaturar bem mais rápido, ou que vão ser mais difíceis de pré-oxigenar, tá? E aí, virá o início das medicações. Eu preparei o meu paciente, eu pré-oxigenei ele, eu vou agora para o pré-tratamento, tá? O pulmão dele está cheio de oxigênio, eu vou fazer medicações que vão preparar ele para dormir? Não. Vou preparar ele agora para laringoscopia. Acreditem, gente, laringoscopia é um estímulo nocivo muito potente. Outra coisa que eu aprendi durante a residência de anestesiologia, eu entrei achando, poxa, eu já faço TI, eu comprei o TI no curso quase todo, com médicos que acabaram me dando confiança, e aí eu já prescrevia, já intubava, já tinha conduzido parada. Então, eu acho que eu já sei, acho que eu já tenho noção de como é que se intuba. Até chegar na residência, e o cara com a dose
pancada de fentanil, sei lá, 250 microgramas de fentanil, que é uma dose relativamente alta. Eu fui entubar o paciente e o paciente saiu de uma frequência de 70 para 140, 150. Gente, é um estimulógico muito forte. Isso pode parecer besteira, mas se você pegar um paciente que é cardiopata, coronariopata, esse paciente vai infartar. Tem muitos pacientes que não conseguem se abaixar, não conseguem, às vezes, até pentear o cabelo, levantar da cama. Se você gerar 140 de frequência, você vai gerar grandes problemas. Então, essas medicações que preparam para intubação são chamadas medicações de pré-tratamento. Tá? Nem todos os pacientes vão precisar desse pré-tratamento. E aí, como é que eu vou selecionar os pacientes que precisam? Se eu estou protegendo esses pacientes do estímulo da intubação, e o estímulo da intubação é um estímulo álgico, que vai gerar taquicardia e aumento da pressão arterial, se eu pegar um paciente que está hipotenso, eu não vou precisar proteger ele de taquicardia e hipertensão na maioria das vezes, a não ser que ele seja, como a gente já conversou anteriormente, coronariopata. Mas imagine que vocês peguem um paciente que está com a pressão 6/3. Imaginem mesmo, vocês estão aí para intubar esse paciente e, meu Deus, você está com 6/3 de pressão. Se eu fizer uma medicação hipotensora nele, ele vai parar. E não é incomum você encontrar um colega de plantão ou até uma passagem de plantão que o cara vai falar, meu Deus, foi só intubar ele e ele parou. Vocês vão ver, isso é muito comum. Por quê? Porque normalmente as medicações foram escolhidas de forma errada. E aí, quais são as principais medicações de pré-tratamento? As que eu queria que vocês aprendessem são fentanil e lidocaína. Fabrício, essa lidocaína é a mesma lidocaína que eu uso lá na sutura? É a mesma lidocaína que você usa na sutura, mas, por favor, lembrem de pedir a lidocaína sem vasoconstrictor. Se vocês fizerem lidocaína com vasoconstrictor, vocês vão estar dando 5 microgramas de adrenalina por ml de adrenalina que vocês vão estar fazendo no sangue. Traduzindo, vocês vão estar dando uma dose muito alta de adrenalina. Então, vocês vão fazer o paciente ficar hipertenso e taquicárdico, tá? Então, sempre sem vasoconstrictor. E o fentanil que a gente usa na urgência é essa. Essas fotos aqui foi eu que tirei de ampolas de UHGE. Então, não tenham medo de usar lidocaína. A gente usa para todas as intubações que a gente faz na anestesia. E aí, como é que eu escolho se eu uso um ou outro? Gente, a lidocaína, os dois são neuroprotetores, tá? Os dois fazem proteção no cérebro. Só que a lidocaína faz proteção no cérebro e no pulmão, e o fentanil faz proteção no cérebro e no coração. Como é que isso acontece? A lidocaína, ela previne vasoespasmo, laringoespasmo, além de outros eventos adversos de via aérea. Então, para pacientes asmáticos, para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, vocês vão usar a lidocaína, porque ela é pneumoprotetora, além de ser protetora para o cérebro. Já o fentanil, ele é uma medicação analgésica opioide cerca de 100 a 125 vezes mais potente que a morfina. Então, se ela é uma medicação opioide analgésica tão forte, ela vai me proteger do estímulo álgico da laringoscopia, de uma forma muito boa. De tal maneira que em pacientes coronariopatas, que eu não posso ter uma frequência cardíaca aumentada ou uma pressão arterial aumentada, ele vai cair muito bem. Tá? Então, é dessa maneira que o fentanil protege. Se eu fizer uma dose muito alta de fentanil, ou pelo menos uma dose normal e fizer uma laringoscopia boa, o paciente não vai nem taquicardizar, apesar do estímulo cirúrgico, do estímulo da laringoscopia ser um estímulo monstruoso, tá? Então, lidocaína para cérebro e pulmão, fentanil para cérebro e coração. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Na anestesia, para 99% dos pacientes, a gente faz lidocaína e fentanil como pré-tratamento, tá? Então, a gente coloca numa seringa só, inclusive, lidocaína e fentanil. Então, normalmente, a gente faz dessa maneira. E a gente dá pelo menos 3 a 5 minutos, desde a aplicação do fentanil e da lidocaína, né, e um ou outro, para o paciente, para que essa medicação possa começar a agir. Então, não é só fazer essa medicação e botar o paciente para dormir, não. Vocês vão fazer essa medicação e vão ficar lembrando o paciente de respirar. Lembrem que o opioide diminui o drive respiratório. Então, vocês vão precisar ficar lembrando o paciente de respirar. Um paciente que fazia uma frequência respiratória espontânea de 15, quando vocês fizerem o fentanil, ele vai começar a fazer uma frequência respiratória espontânea de 5. Ele vai respirar 5 vezes em um minuto. Então, vocês vão acabar derrubando a pré-oxigenação de vocês se não ficarem lembrando, tá? Então, lidocaína e fentanil para pré-tratamento. Espero que não tenha sido tão confuso quanto eu estou achando que foi. Então, é esse resuminho aqui, gente. Essa aula vai ficar salva. Peguem essa tabela, eu acho que vai ser ótimo. E aí vocês vão para a parte de paralisia com indução, que seria quando vocês vão fazer o paciente dormir e vão paralisá-lo de forma a relaxar a musculatura, tornar a abordagem via aérea uma abordagem legal. Quais são os principais hipnóticos? Quais são as principais medicações que eu vou aprender para fazer o paciente dormir? São 4 principais. E não é só usar qualquer uma, tá? Etamidato, ketamina, midazolam e propofol.
Vocês vão ver muito na urgência, e às vezes até em UTI mesmo, é mais difícil em UTI hoje em dia, porque as pessoas estão estando bastante, né? Graças a Deus. Mas o pessoal com aquela dupla clássica de fentanil e midazolam para entubar o paciente. Sabe quantos pacientes eu vi sendo entubado com fentanil e midazolam? Na anestesiologia, que é a área que teoricamente, as pessoas são bem especializadas nessas medicações, eu nunca vi um anestesiologista entubar um paciente com fentanil e midazolam. Nunca vi. Já vi fazer midazolam como ansiolítico, como amnésico, enfim. Mas só para vocês terem noção, tá? De como as coisas são diferentes do ideal. E aí, os principais bloqueadores neuromusculares são os despolarizantes, já que eles geram a despolarização da membrana plasmática, que seria a succinilcolina, e os adespolarizantes, que tem o rocurônio. A gente vai destrinchar tudo isso aqui. Eu só quero que vocês vejam e entendam que são 4 hipnóticos principais, 4 medicações para dormir, e 2 medicações como bloqueadores neuromusculares, tá? Sei que é muita informação, mas vamos pagar tudo que viu até agora e vamos passar para essa parte, que é uma parte que eu acho que é um ponto-chave da apresentação. Assim como o pré-tratamento com fentanil e lidocaína, agora vocês vão aprender a escolher a medicação que vocês vão induzir o sono no paciente. E a primeira delas é a atomidato. O que é que eu tenho que lembrar quando eu vejo atomidato? Eu tenho que lembrar de suprarrenal. Quando vocês fazem uma dose de atomidato, a suprarrenal do paciente fica inibida de 12 a 18 horas, porque vocês inibem uma enzima na formação dos glicocorticoides, que é a beta-hidroxilase. É a 11-beta-hidroxilase, me desculpem. E aí, a partir da inibição dessa enzima, vocês vão inibir a formação de glicocorticoides. E aí, qual o problema de inibir a formação de glicocorticoides? A inflamação, em boa parte das vezes, acontece no nosso corpo de forma descontrolada. Isso a gente chama de resposta endócrino-metabólica ao trauma. Essa inflamação de forma descontrolada pode gerar anúria no paciente, pode gerar queda de fluxo sanguíneo renal, queda de fluxo sanguíneo para outros órgãos vitais. E aí, essa resposta inflamatória exacerbada, muitas vezes é controlada muitas vezes não. Ela é controlada pela liberação de glicocorticoides, tá? Pela suprarrenal. Então, com o etomidato eu faço essa inibição. Só que muitas vezes se torna necessário usar o etomidato, porque ele é uma medicação maravilhosa por ser cardioestável. Ele é uma medicação que nem sobe e nem baixa a pressão. Então, se vocês pegarem um paciente com a pressão 9/6 e vocês precisarem que essa pressão nem suba e nem baixe, ou seja, nem suba porque eu posso fazer um sangramento aumentar, e nem baixe porque esse paciente pode parar, o etomidato é a droga ideal. E aí é uma medicação que diminui o metabolismo cerebral, né, já que o paciente vai dormir, e mantém a pressão de perfusão cerebral, já que a pressão não se altera. Só que ela é uma medicação que tem uma infusão bastante dolorosa. Então, no pré-tratamento, coloque lidocaína como medicação, junto do fentanil, tá? E pode ser que vocês peguem um etomidato para entubar um paciente, vocês façam um etomidato e o paciente começa a ter algumas contrações, né? De membros ou axiais mesmo. Essas contrações são normais, são mioclonias. Qual a situação ideal para usar o etomidato, então? No choque no politraumatizado, e a droga clássica da indução em sequência rápida, porque na maioria das vezes eu tenho um paciente que está instável hemodinamicamente. A segunda medicação é a ketamina. E a ketamina gera anestesia dissociativa, prestem bastante atenção. Ela é uma medicação muito boa porque ela é liberadora de catecolaminas. Então, se eu pegar um paciente com a pressão 7/5 ou 6/3, o paciente está já parando, e eu fizer ketamina, ela vai liberar catecolaminas, na maioria das vezes vai ser um efeito liberador, se o paciente tiver estoque de catecolaminas, não for um paciente muito consumido. E aí eu vou ter margem pressórica para poder ter tempo de instalar a noradrenalina, por exemplo, lá na frente, para poder manter a pressão desse paciente ideal. Então é uma medicação que eu uso quando eu almejo ter um aumento da pressão arterial na hora de entubar um paciente meu. Só que é muito interessante a situação. Eu lembro que da primeira vez que eu fui entubar um paciente com ketamina, na maioria dos pacientes que a gente vai entubar, a gente faz a medicação indutora e o paciente fecha os olhos, né? O paciente dorme. Na ketamina, ele vai ficar olhando para você. Você faz a ketamina, ele vai abrir os olhos e ficar com o olhar fixo. Isso a gente chama de anestesia dissociativa, porque faz uma dissociação entre o córtex límbico e o córtex cerebral difusamente, né? É um efeito dissociativo. Então, o paciente simplesmente não está vendo nada, ele dormiu literalmente com os olhos abertos. Então não se assuste. Se for entubar um dia com ketamina e o paciente simplesmente abrir os olhos e ficar olhando para frente, ele não está ali vendo, pode fazer o bloqueio neuromuscular e, inclusive, na maioria das vezes, esse paciente tem até nistagmo. Só que lembrem, gente, a ketamina ela também tem um efeito analgésico intrínseco,
eu posso até economizar o opioide na hora, a gente usa inclusive como analgésico na anestesia, por ser antagonista de um receptor chamado NMDA, e ela é cardiodepressora intrínseca. Então, se eu pegar um paciente sem estoque de catecolaminas, o que é um paciente? É um paciente inflamado há vários dias, um paciente oncológico, que está com 45 quilos, ele tem 70 anos, considera consumptiva, esse paciente tem o risco até de fazer hipotensão com ketamina, porque nele não vai haver liberação de catecolaminas, vai sobrar apenas o efeito cardiodepressor intrínseco. Então, ela também é muito boa para pulmão, tá, gente? Esqueci de falar. A ketamina, por ser liberadora de catecolaminas, ela tem um efeito beta-2 agonista muito bom. Então, ela faz broncodilatação. Por outro lado, também ela faz muita cialorreia. Então, se for um paciente com fibrose cística, por exemplo, isso é uma coisa muito à parte. Eu acho que eu já estou falando da parte da anestesiologia. Aprenda apenas que a ketamina é ótima para asmáticos e para pacientes hipotensos, tá? E aí, tá aqui o paciente, né? Será que os caranguejos pensam que os peixes estão voando? Isso aqui acontece porque a ketamina, antigamente, que é a ketamina racêmica, que era usada anteriormente, ela causava muito pesadelo e alucinação. A ketamina de hoje em dia já é bem menos do que essa de antigamente. E aí vem as outras duas medicações. E a partir de agora a gente só vai ver medicações hipotensoras, como o midazolam, que gera uma ótima sedação e uma ótima amnésia, mas faz hipotensão na hora de intubar. Para qual paciente que o midazolam é bom? Para o paciente, por exemplo, que teve um AVE hemorrágico. A pressão dele está 190 de sistólica. Você, meu Deus, está sangrando lá dentro da cabeça do paciente, está a pressão altíssima, eu preciso baixar essa pressão e preciso intubar ele. Midazolam é uma ótima medicação, porque além de ser hipotensor, é uma medicação para síndrome convulsiva refratária. Tá? Síndrome epiléptica refratária, desculpa. E por último, o propofol. O propofol é o nosso queridinho da anestesiologia, porque o midazolam tem um efeito aí de pelo menos 40 minutos. Se você fizer uma indução do paciente com midazolam, ele vai ficar pelo menos 40 minutos num sono profundo. O propofol, com 8 a 10 minutos, o paciente já acorda. Então, para a gente é maravilhoso, porque se eu precisar acordar esse paciente pouco tempo depois, eu tenho como titular. É uma medicação, assim como o midazolam, hipotensora, tem uma infusão muito dolorosa, assim como o etomidato, que eu falei lá atrás. Então, façam lidocaína antes de fazer o propofol. Posso fazer na mesma seringa? Pode. Estudos mostraram, através de microscopia eletrônica, que o propofol, junto da lidocaína na mesma seringa, tende a formar êmbolos de gordura. Mas não existe caso relatado na literatura de embolia gordurosa depois do uso de propofol em pacientes que fizeram junto propofol e lidocaína, tá? Mas se quiserem separar, separem. Se quiserem fazer juntos, também pode fazer juntos. Só não deixem de fazer lidocaína, porque o paciente vai reclamar de dor. E aí é um depressor cardíaco intrínseco, então se for um paciente com ICC, não façam propofol, porque a gente na anestesia até acaba fazendo, só que a gente tem maneiras de titular, que a gente acaba aprendendo durante o curso, né? É uma medicação pneumoprotetora também, então ketamina com propofol, que é o que o pessoal chama de ketofol, é ótimo para paciente asmático. E lembrem, o propofol, quando é feito continuamente, pode gerar síndrome da infusão do propofol, que seria uma síndrome que cursa com hiperlipidemia, acidose e arritmias, consequente à acidose, né, principalmente, tá? Isso acontece geralmente quando eu infundo o propofol por mais do que 72 horas. Já estou saindo do assunto de novo. O assunto era só intubação e já estou falando de infusão contínua do propofol, né? Enfim, vou pegar um pouco de água para tomar. Enfim. Descansem a cabeça um pouquinho. Deixa eu situar a gente. A gente já aprendeu a preparar, né, o que a gente vai usar para o paciente. A gente já aprendeu a pré-oxigenar. A gente aprendeu as medicações que vão preparar o paciente para a laringoscopia, que é um estímulo muito forte. E agora a gente aprendeu a induzir esse paciente, a induzir o sono nesse paciente, com 4 medicações. Uma que não mexe com a pressão, que é o etomidato, uma que sobe a pressão, que é a ketamina, e 2 que baixam a pressão, que é o propofol e o midazolam. Isso é o que eu quero que saia daqui, pelo menos, tá? E aí, eu tenho aqui esse vídeo para mostrar para vocês que não é só fazer o propofol e intubar, vocês têm que esperar um período de latência de cerca de 40 segundos. Isso aqui é um vídeo lá da anestesia, de um paciente que o anestesista deixa, ele pediu para infundir o propofol dele, e o anestesista deixa, para poder passar a massa laríngea. E percebam que ele consegue injetar a seringa todinha até dormir.
Então, é um período de latência de cerca de 40 segundos a 1 minuto. Esperem esse período, gente. Não entubem o paciente se mexendo. O pessoal até fez uma montagem, né? Já foi uns 8 ml de propofol. Para um paciente desse aí, a gente usa 15 ml. Percebeu que ele fez a seringa toda e só agora começou a beber. E percebam que ele fez apneia. Ele está em apneia, fez parada respiratória. Olha a cara de ânimo do anestesista. É muito bom. E aí ele pega a máscara laríngea. Dá até para ver como é que passou a máscara, né? O peristende o paciente e progride a máscara até que não consiga mais progredir. Pronto. É assim que se passa a máscara laríngea. A gente já fez uma coisa diferente, né? Inclusive, é uma das vias aéreas de resgate quando a gente não consegue entubar. Gente, é muito bom. Anestesia é uma área muito gostosa de fazer. E a gente acaba se divertindo com os pacientes. Eu vou acabar querendo puxar a sardinha para o meu lado. Falamos agora como induzir o sono no paciente e agora vamos falar sobre bloqueadores neuromusculares. Parece ser uma bobagem, né? Vou relaxar o paciente. Mas, gente, é descrito nos artigos de intubação de sequência rápida como a pedra angular da intubação de sequência rápida. Por que é a pedra angular? Por que é a parte mais importante? Porque é aqui que eu relaxo a musculatura do meu paciente toda, nem tônus fica, e eu consigo ter um acesso melhor à via aérea. E é um momento crítico, né? Eu preciso intubar rápido esse paciente. Então, eu tenho duas opções. A succinilcolina, que é um bloqueador despolarizante, e aí o que é que acontece quando eu despolarizo uma célula? Entra sódio e sai potássio. Preste atenção nessa saída de potássio. Eu tenho muito potássio dentro da célula. Quando eu libero o potássio para o extracelular, a gente corre alguns riscos. Então, é um efeito mais rápido e transitório. É um bloqueador neuromuscular que dura cerca de 5 a 10 minutos a ação, então é maravilhoso para intubação de sequência rápida, porque se por algum motivo eu não conseguir intubar esse paciente, em 5 minutos ele vai estar respirando novamente. E eu tenho algumas contraindicações. Vamos entender essas contraindicações. Quais seriam? Esmagamentos. Quando eu esmago o paciente. Quando o paciente é atropelado, ele teve, a perna atropelada por um trator. Ou, por exemplo, ele teve uma grande queimadura, 40% do corpo queimado. A partir dessa agressão, ocorreu o que a gente chama de citólise, que é a quebra celular, né? Se eu esmaguei a perna, um monte de célula foi quebrada. Dentro da célula eu tenho muito potássio. Esse potássio vai começar a circular no plasma. É um íon perigosíssimo para o coração, para o sistema circulatório da gente. Então, essa medicação, succinilcolina, é despolarizante. Se eu já estou com um plasma cheio de potássio, eu vou fazer uma medicação que age despolarizando minha célula e liberando ainda mais potássio. Poxa, quando eu uso succinilcolina num paciente, eu chego a liberar de o potássio normal vai de 3,5 a 4,5, né, mEq por litro. Eu chego a aumentar em 1 mEq por litro, 1 a 2 mEq por litro. Então, imagine que você tem um paciente que estava com 6 mEq por litro de potássio no sangue, no plasma, de dosagem plasmática de potássio, e você faz um succinilcolina. Se ele vai de 6 para 8, gente, é um aumento absurdo. É um paciente que tende a fazer até uma fibrilação ventricular a partir disso, tá? Então, o paciente não vai ficar rindo potássio. Isso aqui foi só uma piadinha infame, né? Para falar que o paciente libera potássio quando a gente usa succinilcolina. Mas ele vai ficar rindo, não, ele vai ficar muito brabo aí. Quando chegar no além, porque foi bloqueado com succinilcolina e não podia. E as outras medicações são rocurônio, pancurônio, vecurônio e os cúrios da vida, que seriam as medicações que a gente chama de adespolarizantes. O que seriam essas medicações? Esses cúrios que eu coloquei aqui são atracúrio e cisetracúrio, principalmente, tá, gente? Mas tem mivacúrio, tem um monte. O que vocês precisam saber daqui? O rocurônio. Daqui para a direita, esqueçam. Eu coloquei aqui só para ilustrar. Mas o rocurônio é o que vocês vão ver na prática clínica de vocês. Ele é uma medicação que age ocupando o receptor nicotínico lá na fenda sináptica. Então, ele não despolariza o receptor. Então, ele não libera potássio. Então, nesses pacientes que a gente viu anteriormente, ele é o ideal para induzir o relaxamento muscular. E o melhor ainda, apesar dele durar cerca de 40 minutos, ele é reversível com drogas, especificamente com a droga que a gente chama de Sugamadex sódico, que tem o nome comercial de Bridion. Então, se eu não conseguir entubar com rocurônio, eu faço a dose de Bridion, esse paciente vai voltar a respirar, porque o Bridion vai se ligar
nas moléculas de rocurônio, diretamente, tá? Eu pulei essa parte aqui que chama de priming and timing. Isso aqui consiste em usar uma dose de rocurônio antes da indução, mas eu acho que não vai servir tanto para vocês, tá? Eu acho que eu estou falando de coisa demais, eu acho que eu vou acabar enchendo demais a cabeça de vocês. Até me desculpe se não estiver sendo tão didático. Realmente a cabeça está muito cansada, mas eu estou tentando. Só fiz chegar em casa, ligar o computador e vir para cá. E aí, esse estudo comparou o rocurônio com a succinilcolina para intubação de sequência rápida. E aí, qual é que eu vou usar? Eu vou escolher, quer dizer que se o cara tiver algum esmagamento, alguma queima celular grande, eu vou usar succinilcolina, se não, eu vou usar rocurônio? Poxa, em qual situação eu vou escolher cada? Além disso que eu falei, lembrem que a succinilcolina deixa o paciente pronto para intubar cerca de 45 a 60 segundos depois, e o rocurônio deixa no dobro do tempo, cerca de 2 minutos depois. Além dessa diferença, eles compararam, né, na intubação sequência rápida, qual era melhor, o rocurônio ou a succinilcolina. E eles não viram diferença estatística em condições de intubação. Eles solicitaram que fosse individualizado caso a caso. Então, apesar do rocurônio gerar condições de intubação no dobro do tempo de succinilcolina, se o paciente for um grande queimado ou um paciente que teve um grande esmagamento, é melhor você usar rocurônio. Demore mais. Ou tem outra alternativa, você pode dobrar a dose do rocurônio também. Ao invés de usar, eu não vou falar muito de doses aqui, mas ao invés de usar de 0,6 mg por quilo, vocês vão passar a usar 1,2 mg por quilo. E aí, em 1 minuto, o paciente vai estar pronto para intubar. Tá, gente? Mas lembrem, outra coisa que eu quero que fique aqui. Não é só fazer a medicação e intubar. É fazer a medicação, esperar o período de latência para poder intubar. Senão, não vai adiantar fazer o bloqueio neuromuscular se você não for esperar a ação dele. E aí, gente, se vocês quiserem, printem essa tabela aqui, porque é a tabela que indica qual medicação deve ser usada em cada caso, né? Eu vou deixar uns segundos aí enquanto tomo água. E aí, só para a gente entender aqui rapidinho. Como eu falei para vocês, no paciente hipotenso, eu vou usar ketamina, que é uma medicação que tende a subir a pressão para fazer ele dormir, né? Ou etomidato, que é uma medicação que é estável do ponto de vista pressórico. Evitem fentanil, midazolam e propofol, porque são medicações hipotensoras. E daí, vamos sempre seguindo essa lógica. Se for um broncoespasmo, lembre que a lidocaína é pneumoprotetora. Lembre que a ketamina também é ótima. Propofol também é aceitável. Propofol é uma maravilha. Eu coloquei aqui em evite, mas entendo como uma observação, na verdade. Enfim, e aí a lógica, vai seguindo a lógica, tá? E aí, gente, posicionamento do paciente. Vamos começar agora a ver mais vídeos, tá? Isso aqui é muito importante, gente. Eu vou primeiro alinhar os eixos oral, faríngeo e laríngeo. Lembre que a visão de vocês vai ficar a partir da boca do paciente. Então, se vocês não fizerem esse alinhamento, essa hiperextensão, nem sempre vocês vão poder fazer, mas sempre que possível, façam. Se não for um paciente com restrição de movimento da coluna, por exemplo, né? Se eu não fizer esse alinhamento, eu não vou conseguir ver a via aérea. Então, a partir da hiperextensão, eu vou ter um eixo oral, um eixo faríngeo e um eixo laríngeo alinhado para poder ver bem essa via aérea. O coxim que eu vou posicionar nesse paciente, lembrem, é na região occipital. O coxim, gente, eu quero também que fique isso aqui. Não é usado para fazer hiperextensão do paciente. O coxim é usado para deixar o paciente, eu acho até que é preferível ele para mim agora, na posição que a gente chama de posição de cheirador, que é essa posição aqui, quando eu coloco o pescoço para frente. É como se estivesse cheirar alguma coisa. Pescoço para frente, tá? É para isso que é usado o coxim. Nada de colocar o coxim nas costas, tá errado. O coxim é na região occipital. Vocês vão ver mais adiante por que isso. E lembrem das particularidades no paciente obeso. Qual é o intuito de eu colocar o coxim na região occipital? É eu deixar o lobo da orelha aproximadamente a nível do externo, tá? Lembrem disso, lobo da orelha a nível do externo. Só que em paciente obeso, o pescoço é curto. Então eu não consigo deixar o lobo da orelha a nível do externo se eu não colocar uma rampa, um coxim na região das costas. Então aqui nesse caso sim, a gente coloca um coxim nas costas e um coxim no occipital, tá? E acreditem, gente, é transformador. Vocês vão ver a via aérea mega aberta na frente de vocês quando vocês fizerem isso. Olha a diferença de quando eu coloco um paciente na posição normal e quando eu coloco na posição do cheirador. Olha esse vídeo. Também chamado de sniff position.
Olha a diferença. Anteriorizando a face e deixando na posição cheirador. Olha como muda a laringoscopia. Eu mal estava vendo a via aérea do paciente, né, e passo a ver tudo. Ó. Tá. E aí vocês vão pegar o laringoscópio com a mão esquerda, por favor, não esqueçam disso, não o laringoscópio com a mão direita. Tem algumas pessoas experientes que fazem com a mão direita, mas elas laringoscópio com a mão direita, passam para a esquerda e passam tubo. Como, por exemplo, o professor Léo, eu imagino que é professor de muita gente aqui, ele entuba assim, o que é hematologista, né? Ele acabou se adaptando assim, mas aí é da experiência dele, mas o ideal é que você entube sempre com a mão esquerda, tá? E lembrem, não se pode ver língua no lado direito do laringoscópio. Então, o laringoscópio é usado para empurrar a língua para a esquerda também. E aí, gente, conheçam a anatomia da via aérea. A lâmina que vocês vão usar na maioria das vezes é a lâmina curva, a lâmina de Macintosh. Então, vocês vão encaixar essa lâmina, aqui está a língua do paciente, tá? Aqui está a epiglote e aqui a entrada da via aérea, tá? A entrada da laringe, perdão. E aí vocês vão encaixar a lâmina aqui nesse espaço que a gente chama de valécula, que é entre a epiglote e a língua. Deixa eu só perguntar uma coisa. Eu estou há quanto tempo nessa apresentação? Ariana? O Thales, né? Professor? Estou com quanto tempo de apresentação já? Opa. Oi, professor. Oi. Já vai fazer 1 hora. Meu Deus. Então, já estou chegando no final. 45 minutos, professor. 45 minutos, Tá confirmando bem. aqui. Tá chegando no final já, então. Mais um. Tá certo. Não tem problema, não. Vejam só. A gente tem que entender que vai encaixar a lâmina do laringoscópio na valécula e, gente, aprendam esse ligamento aqui. Isso aqui é muito importante. Ligamento ioepiglótico. Vocês vão ver por que ele é tão importante, tá? Alinhei os eixos, inseri o laringoscópio na boca. Qual a força que eu vou fazer na laringoscopia? Gente, a primeira vez que a gente pega um laringoscópio, dá uma vontade de fazer esse movimento de alavanca, né? Mas não é ele que a gente deve fazer. A gente deve fazer um movimento de colabamento da língua, que é esse aqui. É um movimento para empurrar a língua contra o assoalho da boca, tá? E aí, a partir desse movimento, a gente vai pressionar esse ligamento ioepiglótico. Então, a gente vai inserir esse laringoscópio e pressionar esse ligamento para que a epiglote suba. Vocês vão ver como é que isso acontece. Então, eu tenho aqui uma via aérea, eu vou rodar essa via aérea, tá? Lembrem, aqui a língua, epiglote e a entrada da laringe. Eu vou rodar essa via aérea, tá? Rodei, 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 rodei. Esse paciente aqui, ele tá com a língua mais ou menos aqui e os olhos mais ou menos aqui. Deixa eu transformar isso em outra imagem. É porque eu fiz essa rotação aqui para facilitar. Talvez tenha dificultado um pouco, mas uma imagem anatômica. Eu fiz aquilo ali para poder preparar para esse vídeo. Isso aqui é uma língua, tá? Só localizando vocês anatomicamente. Isso daqui é a valécula. Isso daqui é a epiglote. Tá? Então, a valécula é o espaço entre a língua e a epiglote. Aqui é o ádito da laringe, que é a entrada da laringe, tá, gente? E aqui é a laringe. Parede posterior da laringe, parede anterior da laringe. E esse vídeo aqui mostra como é que é feita a intubação. Isso aqui é um corte sagital de um crânio, né, de uma via aérea, tá? Então, vejam só. Eu empurro a língua superiormente, mas percebam que a epiglote ainda está na frente do intubador. Aí ele progride. E aqui está o ligamento ioepiglótico, gente. Eu vou repetir esse vídeo, tá? Quando pressiona o ligamento ioepiglótico, a via aérea se abre para os olhos do intubador. Percebam novamente. Deu para perceber, né? Que a via aérea se abre bem na frente, né? A gente chama de botão da intubação. E aí tem essas fotos aqui, né? Só para lembrar vocês novamente de não intubar, não segurar o laringoscópio com a mão direita. Comparando a empunhadura do laringoscópio para um acadêmico, por um interno, que já aprendeu a segurar com a mão certa, mas olha para cá, gente. Você quer, não pega um laringoscópio assim, não. Fica parecendo que tá pegando no cabo de uma vassoura.
Não precisa pegar assim também, né? Depois, quando a pessoa pega muita prática, mas segura o laringoscópio de forma mais delicada, gente. Tuba com clássico, com mais tranquilidade, tá? E aí eu preciso conhecer a anatomia da via aérea. Eita, é tão importante assim conhecer a anatomia, por quê da via aérea? Então, gente, porque muitas vezes vocês vão laringoscopar o paciente e vocês vão ver só isso. Ou vocês vão ver só isso aqui. Meu Deus, a via aérea tá aqui, ou a via aérea tá aqui, onde é que tá a via aérea? A via aérea tá aqui do lado, como é que é? Aqui tá bem centralizada, tá bem bonitinho, dá pra gente saber que a via aérea tá aqui. Mas, anatomicamente, vocês precisam saber que a via aérea, elas anterior à região da epiglote, né? Inferior anterior, né? Mas precisam conhecer essa anatomia aqui. Principalmente essa anatomia aqui. Gente, essa imagem aqui é a parte inferior dessa imagem. É isso daqui, ó. Conheçam essas cartilagens posteriores, que são as cartilagens corniculadas e a cartilagem cuneiforme, porque muitas vezes é só isso que vocês vão ver. E aí vai ficar fácil saber onde é que está essa via aérea. Não precisa saber o nome, não. Mas vê essa imagem aqui, decora que isso aqui é um V ao contrário, e vê e aprende, fixa bem na cabeça esse nó interaritenoide com essas cartilagens, gente. Olha essa imagem e aprende, tá? Facilitando a vida da gente. Muitas vezes a gente vai tentar entubar o paciente, tudo que a gente vai ver é essa epiglote solta aqui, mas eu sei que a via aérea está inferior anterior, então eu sei que se eu passar alguma coisa por baixo dessa epiglote, eu vou chegar na via aérea. O que é que eu posso passar? Um buge. É um instrumento, como se fosse um fio-guia grande, o qual eu uso para passar pela via aérea, para depois passar por fora dele um tubo, para servir de guia. Então tá aqui, gente. Para qual situação o buge é ideal? Ou um fio-guia? Para essa situação aqui. Já passei por isso. Terrível. Vocês vão entubar um paciente e tentam empurrar o tubo, e o tubo simplesmente não vai em direção à via aérea, e você, quando tenta angular o tubo melhor, o tubo bate no dente, não consegue angular, e, meu Deus, é terrível. Deixa eu dar um play aqui para vocês darem uma olhada. Então tá aí. Ele não... Tem alguém mobilizando a via aérea por fora, né? Mas olha aí. O cara tentou entubar e o tubo não sobe. O tubo tá inferior indo pro esôfago, né? Enfim, a lei de Murphy, né? É o que você disse? E aí, facilitando a visualização da via aérea e passagem do tubo orotraqueal. A gente pode também puxar a comissura labial. Olha a diferença que faz puxar o canto da boca do paciente na hora de entubar. Na anestesia, uma das primeiras coisas que a gente aprende é, a gente não segura o tubo com a mão direita, é a gente usar o polegar e o dedo indicador para segurar o tubo, e o quarto dedo para empurrar o cantinho da boca. Gente, isso é salvador, isso é uma maravilha. Acreditem, quando for entubar, façam isso. Percebam como melhora a visualização quando puxa o canto da comissura labial, tá? E aí, continuando, a gente tem aqui a passagem do buge. Olha que via aérea ruim, gente. A gente vê só a epiglote. Cadê a via aérea do paciente? Então, ele sabe que a via aérea passa inferiorlateralmente ao epiglote e passa o buge antes de passar o tubo. Aí, como é que eu faço? Passo o buge. Quando eu passei o buge, eu seguro o buge firmemente, não tiro o laringoscópio da boca do paciente, peço a alguém para colocar o tubo por fora do buge, e essa pessoa vai passar o tubo até chegar na minha mão. Quando chegar o tubo na minha mão, ela segura o buge e eu empurro o tubo, sem jamais tirar o laringoscópio da boca do paciente. Então, repetindo o vídeo, olha aqui como é a intubação com buge. So I was born in Gilbert, Brooklyn. I moved to regular Brooklyn, and now I live in Dutch Brooklyn. Thank you very much for clarifying. It's kind of the American dream. Então, esse tipo de via aérea aqui tem nome, gente. Isso aqui é um Cormac 3B. É um paciente que você laringoscopa e você não consegue levantar a epiglote dele. Existe uma classificação para isso, né? Outro truque. A gente já falou de puxar o canto da boca, de usar o buge. Enfim, vamos falar agora de manipular a via aérea, de uma manobra que a gente chama de burp, que é uma manobra que a gente utiliza pressão, né, anterior, na região cervical. É diferente da manobra de Selig, que vocês vão ver mais adiante, e que a gente usa para posicionar a via aérea do paciente. Vocês não estão conseguindo ver a laringe do paciente, ver com as vocais? Posicionem com a mão direita de vocês, estão laringoscopando com a esquerda, posicionem com a mão direita essa região da laringe, para poder ver melhor. Olha a diferença que isso faz, olha só. Aí,
A viária está na frente. Até a minha avó entubava. Eu acho que minha avó se negava. Eu acho que a minha bisavó, eu acho que entubava isso aí. Enfim. E aí, vocês podem também usar um videolaringoscópio. Gente, videolaringoscópio torna a intubação mais fácil para quem já aprendeu a usar ele. Logo no começo da residência, o chefe me entregou um videolaringoscópio para intubar e o que eu fiz foi tirar o videolaringoscópio e pegar o laringoscópio normal, porque eu não consegui. Mas aí, eu acho que vale a pena, gente. Se puderem participar de algum curso que ensina a intubar com videolaringoscópio, eu acabei participando, aprendendo na residência, né? Olha que maravilha, gente. Não tem como não ver, não tem como não enxergar. Super satisfatório, né? E aí, a gente vai para aquela história, né? Manobra de Selic, vale a pena? Eu tô vendo alguém entubar, vou ali apertar a garganta dele, porque a manobra de Selic, teoricamente, seria para pressionar a laringe contra o esôfago e o esôfago ficar ocluído para caso ele regurgite, ele não broncoaspirar, porque igual eu tô apertando e a comida vai subir, mas vai ficar aqui, não tá apertando. Não, nada disso acontece. Foi feito um estudo com 4.800 casos de pacientes, 4.800 pacientes, foram 20 estudos, né, colocados nessa meta-análise, e foi visto que não havia diferença na incidência de aspiração com ou sem manobra de Selic, então isso não serve para nada. Pressão cricoide foi associada com a piora na primeira tentativa de intubação e a piora na visibilidade também, além de não melhorar a taxa de broncoaspiração. Então, gente, insuflar o cuff, lembre de quando for insuflar o cuff, sempre que tiverem a oportunidade, que estiver examinando o paciente de UTI de vocês, aperta ali no cuff, que é aquele balão dentro do tubo, e aprendam a ter sensibilidade do quanto insuflar aquilo. Nem sempre vocês vão ter isso daqui, que a gente chama de cuffômetro, que a gente insufla entre 20 a 30 centímetros de água de pressão. Então, aprendam a ter essa sensibilidade, porque olha o que aconteceu recentemente na residência. Eu recebi uma paciente que tinha participado de uma cirurgia de desvio de septo e adenomidalectomia. E essa paciente foi fazer uma cirurgia de amígdala e intubaram ela, mantiveram uma pressão de cuff muito alta. Normalmente o que a gente faz é 7 ml, 5 ml de volume de ar, e fizeram um volume muito alto, e olha o que surgiu infraglótico nessa paciente. Isso aqui é um caso lá da residência. Tá inspirando, não tem nada, né? Ela expira, olha o que aparece. Olha o tamanho do granuloma que se formou embaixo das cordas vocais. Gente, agora imagina, isso aqui a gente estava estudando a via aérea para poder abordar. Imagina você pegar uma via aérea dessa, de uma paciente dessa, desculpa, acabei tirando o vídeo. Pegar uma via aérea dessa, e você laringoscopar e ter isso. Por onde eu vou passar o tubo? Terrível, né? Nesse caso aqui, a gente pediu que o otorrino fizesse corticoide, né? Tomar sua conduta para poder diminuir o tamanho desse tumor e a gente conseguir tubar com maior segurança. Ou a gente teria que tubar essa paciente acordada. E aí a gente conseguiu diminuir esse volume de tumor, laringoscopou e conseguiu dar essa liberdade para o otorrino. Tá. E aí, lembrem de checar o posicionamento do tubo, sempre no estômago, depois pulmão esquerdo, depois pulmão direito. Primeiro eu escuto no estômago, porque se tiver no estômago eu já tiro logo. Segundo, eu escuto o pulmão esquerdo, porque normalmente, se seletivar, se esse tubo for muito inserido, ele vai para o pulmão direito. Gente, deixa eu só voltar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante para a gente ver. O quanto de tubo eu insiro? Quanto de tubo eu devo inserir? Olha aqui, ó. Eu devo inserir o tubo até 22 centímetros, 24 centímetros. Não precisa decorar a quantidade de centímetros. Você vai entender. O tubo tem uma marcação, que é essa marcação aqui, ó. Vocês vão ver uma linha preta circunferencial no tubo. Nossa, esse tubo aqui não tem, né? Foi triste. Meu Deus do céu. Eu queria mostrar a linha preta, mas parece que nesse tubo aqui não tem. Triste fim. Eu acho que vai acabar tendo que decorar algum número mesmo. Até hoje, todos os tubos que eu usei tinham essa linha preta, até porque eu sempre uso ela como marco. Deixa eu ver se foi eu que não vi.
Gente, normalmente essa linha preta, eu não sei se é porque tá ruim o vídeo de ver, mas normalmente ela fica aqui, tá? Então, esse balonete, ele deve passar, somente passar das cordas vocais. O ideal é isso. Esse balonete deve ficar nas cordas vocais falsas, que são as pregas vocais infraglóticas, né? Embaixo das pregas vocais verdadeiras, tá? Não passem demais esse tubo, porque o paciente vai seletivar, vai acabar fazendo a telectasia do pulmão não ventilado, enfim. Isso piora muito o prognóstico. E aí, se o flow cuff, vou checar a intubação, vou checar se a intubação está ok, ou pela ausculta ou pela capnografia, e aí eu tenho várias ondas, né? Mostrando o quanto de CO2 está exalado. Devo fazer uma radiografia de tórax para ver até onde esse tubo está indo. E aqui eu tenho a carina da traqueia, cerca de 5 centímetros acima, é o ideal que o tubo esteja, tá? No máximo 5 centímetros acima, desculpa. O máximo que eu digo é não mais inserido do que isso. E lembrem, gente, pode acontecer hipotensão no pós-IOT, na pós-intubação. O que vocês podem fazer é pegar uma seringa de adrenalina, diluir para 100 ml e aspirar 5 ml. Qualquer coisa vocês fazem 1 a 2 ml nesse paciente. Estejam prontos para fazer, caso eles façam hipotensão grave, tá? Uma ampola de adrenalina diluída para 100 ml. E aí vocês aspiram 5 ml dessa solução e fazem 1 a 2, tá? Mais ou menos isso. Caso o paciente faça hipotensão pós-IOT, mas vocês têm que estar atento. Qual é a causa mais importante de hipotensão no pós-intubação? É a pressurização torácica, ou seja, quando eu estou fazendo muito volume nele. Se eu faço muito volume, eu aumento muito a pressão dentro do tórax, eu diminuo o retorno venoso, consequentemente o débito cardíaco vai reduzir. Provavelmente também eu posso ter escolhido medicação errada, posso ter feito midazolam ou propofol para intubar, e eu tenho que pensar invariavelmente em pneumotórax, certo? Sempre lembrem dessas causas, gente. Pressurização torácica, escolha das medicações erradas e principalmente pneumotórax. E aqui estão minhas principais referências e inspirações. Meu Instagram é @FabrícioQuixadá, @FabrícioQuixadá. E é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa a demora. Então, doutor Fabrício, muito obrigado aí pela brilhante aula. Muitos elogios aqui nos comentários, apesar da hora. O pessoal tem elogiado bastante aqui a sua aula, né? E agradecer mais uma vez pelo convite para ministrar esse assunto. A gente decidiu fazer esse convite por várias indicações, vários comentários, vários elogios, né? Pela didática da sua aula. Então, realmente, não temos dúvida de que foi uma escolha perfeita, assim, para ministrar esse assunto. E é isso, estamos muito gratos. A gente tem aqui algumas dúvidas, algumas perguntas para poder fechar o nosso curso. Deixa eu só abrir aqui. Eu estou vendo algumas aqui. Consegue ver? Consegue ter acesso aí? Consigo. A Vanessa perguntou o seguinte: em tempos de Covid, com falta de medicação, quais seriam as alternativas? E foi uma pergunta muito interessante, Vanessa. Imagine que você está com um paciente com Covid, e ele é um paciente hipoxêmico, só que é uma situação muito interessante, porque apesar dele ser hipoxêmico, ele está hiperventilando. Então, como o volume minuto dele é muito alto, ele faz hipocapnia. Se o paciente faz hipocapnia, que é o CO2 baixo, ele tem um estímulo a menos de drive respiratório. Ele tem um drive respiratório reduzido, apesar de ele estar respirando várias vezes. Então, o que é que acontece na situação do Covid? Tem uma situação muito interessante que aconteceu comigo e eu passei um aperto por causa disso. Logo no começo, fui intubar um paciente com Covid e esse paciente estava taquipneico e eu fiz uma intubação convencional para ele, eu fiz fentanil. E quando eu fiz o fentanil, ele é um paciente que já tem um gatilho a menos para ter drive respiratório, que é a hipocapnia. Quando eu fiz o fentanil, ele simplesmente fez a apneia. O opioide, ele diminui o drive respiratório ainda mais. E quando ele fez a apneia, eu pensei, meu Deus, eu não vou ter tempo nem de esperar a ação do fentanil. Faz o propofol rápido, faz a succinilcolina rápido que eu vou intubar. E intubei ele. Graças a Deus foi bom, foi tranquilo de intubar. É por isso que no protocolo de intubação do paciente COVID, a recomendação é usar ketamina. É diferente. A gente aproveita o efeito analgésico da ketamina. Se for usar fentanil, usa uma dose menor. A ver se esse paciente não tem um risco alto de perda de drive, como, por exemplo,
é o caso da hipocapnia, e pode fazer com ketamina e bloqueador neuromuscular, em muitos pacientes, principalmente se ele tiver via aérea difícil. Então, essa seria a principal alternativa medicamentosa. A maioria dos protocolos COVID hoje vão citar ketamina e bloqueador neuromuscular, certo? Com baixa dose de fentanil. O que é uma baixa dose? Se é um paciente eu uso 3 microgramas por quilo, agora eu vou usar de 1 a no máximo 2 microgramas por quilo. A gente usa de 3 a 5, né, na anestesiologia. A gente vai usar de 1 a 2. A segunda pessoa que está falando é a Ariadna, né? Isso. Ela perguntou... Ela perguntou por que usar ketamina na via aérea difícil, se ela libera muitas catecolaminas. Então, não é o efeito liberador de catecolaminas que eu quero aproveitar na hora de usar a ketamina numa via aérea difícil. Eu amo a ketamina, e não entendo errado isso, né? A anestesia não pode falar que ama droga nenhuma, mas eu amo a ketamina porque ela é uma medicação que, assim como o etomidato, e principalmente o Precedex, que é a dexmedetomidina, são 3 medicações que diminuem muito pouco o drive respiratório. Eu esqueci de falar isso. Então, eu faço a ketamina, muitas vezes o paciente dorme, na maioria das vezes, inclusive, e ele não para de respirar. Isso é uma maravilha, porque se ele é um paciente que dorme, ele está em condições de intubação, e ele não parou de respirar, porque lembrem, nessa intubação de via aérea difícil, eu não vou fazer bloqueio neuromuscular. É ketamina pura mesmo. Então, se eu faço a ketamina e ele não parou de respirar, eu vou lá tentar entubar, a via aérea dele realmente é difícil, não consegui passar o tubo. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? O paciente ainda está respirando, calma, coloca oxigênio no rosto dele, planeja o que é que você vai fazer. Por isso, esse é o efeito da ketamina que eu quero aproveitar quando eu tenho um paciente com vários preditores de via aérea difícil. Por isso que eu escolho a ketamina. Porque assim como o Precedex e o etomidato, ela diminui muito pouco o drive respiratório. É uma maravilha por causa disso. Então, se eu não conseguir entubar, o paciente está respirando, não tenho muito com o que me preocupar, né? Outra pessoa que falou foi... Eu não acredito, meu Deus, o Paulo Valon está assistindo. Que maravilha, um grande abraço. Que honra. Que é meu professor, foi meu professor eternamente, enfim. Continuando, outra pessoa que falou foi o Luiz Otávio, né? Fiquei em dúvida quanto ao efeito cardiodepressor intrínseco citado na ketamina e no propofol. Então, são 2 medicações que a ketamina ela tem um efeito cardiodepressor intrínseco que acaba sendo contrabalanceado pela liberação de catecolaminas. Não se entende muito o porquê, mas são medicações que diminuem a contratilidade cardíaca. Então, o que é que acontece? Na ketamina, o coração perde contratilidade, só que eu tenho um aumento da resistência vascular periférica. Então, eu tenho uma pressão que ou se mantém ou aumenta. No propofol é diferente, eu não tenho liberação de catecolaminas. Então, quando eu uso o propofol no paciente com insuficiência cardíaca, eu tenho uma queda da contratilidade. Imagine você, isso acontece muito na cirurgia cardíaca. Os meus chefes, eu ainda não passei plenamente pela cardíaca como meu estágio, mas eu pude observar que os meus chefes não usam propofol, porque imagine que você pega um paciente com 25% de fração de ejeção. O normal é acima de 55%. Gente, esse paciente já ejeta muito pouco, o coração dele já ejeta muito pouco sangue. Então, se eu fizer nesse paciente uma medicação que diminui a contratilidade, eu vou acabar de cavar a cova desse paciente e enterrar ele. Desculpa até a palavra, vai ser péssimo. Então, não usem propofol nesses pacientes que tem, por exemplo, choque cardiogênico. Não cabe propofol neles. Ou é etomidato ou é ketamina. Midazolam também vai baixar a pressão dele, então é ideal que não seja usado. Certo? Eu não sei se deu para responder, mas seria isso, o efeito cardiodepressor intrínseco. O principal que eu tenho que tomar cuidado em paciente cardiopata é o propofol. Principalmente se for um paciente com diminuição da fração de ejeção ou valvopatias que cursam com essa diminuição da fração de ejeção. Certo? Agradeço até o elogio à Ariadna mais adiante aí, mas não me justificando tanto, mas realmente foi super corrido hoje, nem jantei ainda, mas eu fico muito feliz quando vejo o pessoal aqui né? O pessoal tá empolgado aí, apesar da hora, o pessoal tá comentando bastante aí. Olha, teve um comentário que o Paulo Valon falou, que a ponta do buge é romba e firme, mas não fere, se virar como guia ao tubo. Verdade. Verdade que podemos sentir sua passagem na traqueia como degraus, diferente do esôfago? Maravilha. Dr. Paulo Valon citou uma coisa muito interessante aqui, que é, gente, muitas vezes a gente não vê
a via aérea do paciente, e a ponta do buge, ela é uma ponta dobrada, né? E justamente não fere, é uma ponta romba. Então, quando a gente passa o buge, a gente sente aquele trrr, passando pela via aérea. Muitas vezes vocês não vão ver o buge passar, vão sentir o buge passar. Se vocês sentem esse trrr, é a passagem pelos anéis traqueais, que não é a passagem pelo esôfago, então, né? A gente vê, é mais um indício de que a gente está certo, está na via aérea, mesmo que a gente não esteja vendo essa via aérea, certo? Perfeito. Eu acho que tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, Davi Wesley tem que botar uma pergunta aí. O bloqueador neuromuscular não é utilizado na via aérea difícil? Então, Davi, o bloqueador neuromuscular ele deve ser usado na via aérea em que eu não tenho preditores de via aérea difícil. O que é que acontece na maioria das vezes? As pessoas usam... Deixa eu tocar nesse tema com muito cuidado. Imagine que chega um paciente para você e você precisa entubar ele tem uma abertura bucal limitada, porque, sei lá, vamos imaginar que ele fez uma sepse, porque ele tem um abscesso de terceiro molar, e ele fez o que a gente chama de trismo. Ele só abre isso aqui de boca. Gente, isso daqui não dá para ver nada, vocês não vão ver nada. Então não dá para eu fazer um bloqueador neuromuscular nesse paciente, porque eu vou induzir a apneia nele. Então, esse paciente, vamos pensar da seguinte maneira, a melhor resposta para essa pergunta é personalize sua intubação, personalize a escolha das medicações. Se eu fizer um bloqueador neuromuscular nesse paciente, ele vai ter uma parada respiratória que dificilmente eu vou conseguir reverter a tempo. Então, se eu não conseguir ventilar ele, eu vou ter um grande problema nas minhas mãos. Já, se eu tiver um paciente que tem uma via aérea difícil, porque tem uma região, uma cervical mais rígida, ou porque é um paciente que tem uma abertura bucal limitada, porque realmente eu vejo que não há relaxamento muscular, aí sim eu vou precisar de bloqueador muscular. Se eu tenho um paciente que não tem preditores de via aérea difícil e ele não consegue ventilar, na maioria das vezes, quando eu fizer um bloqueador muscular, que houver o relaxamento muscular, eu vou conseguir ventilar ele ou até entubar. É a pedra angular, mas é a pedra angular em pacientes que precisam de relaxamento muscular. E tem pacientes que o problema deles não é o relaxamento muscular. Eu não sei se deu para responder, mas muitas vezes o bloqueio neuromuscular vai gerar apneia. Desculpa, muitas vezes o bloqueio neuromuscular vai ser ruim porque gera apneia. E aí tem pacientes que eu não vou conseguir manejar, né? Respondido, sim. Acho que tem só mais uma última pergunta, que foi do Lamarck. Botou aí, aula incrível, doutor. Uma pergunta, por que a succinilcolina não deve ser feita em pacientes paraplégicos? Então, Lamarck, ótima pergunta também. Tanto pacientes paraplégicos quanto pacientes com miopatias, vamos pensar da seguinte maneira, pacientes que estão imóveis, certo? Que estão com a musculatura em desuso. Esses pacientes vão ter algumas restrições, vão ter restrição de uso da succinilcolina. Por que isso acontece? Lembrem que a succinilcolina é um bloqueador neuromuscular despolarizante. Então, quando eu uso a succinilcolina, eu faço um influxo de sódio para dentro da célula e durante a repolarização eu tenho um efluxo de potássio. Eu tenho potássio saindo para o meio externo. Existem alguns receptores nicotínicos, né, que são os receptores que recebem lá o sinal da succinilcolina para fazer a contração muscular, que a gente chama de receptores nicotínicos extrajuncionais. São receptores nicotínicos que não estão bem na junção, eles estão na periferia da junção neuromuscular. E aí esses receptores extrajuncionais, eles têm uma coisa que é muito curiosa. Ao invés de ficar um período X somente aberto, liberando potássio, quando ocorre a despolarização, esses receptores ficam de 8 a 10 vezes mais tempo abertos liberando potássio. Ou seja, liberando proporcionalmente muito mais potássio. E esses receptores não se entende o porquê, quando a musculatura está em desuso, ou quando, como por exemplo, no caso de AVC, no caso de um paciente acamado, no caso de um paciente miopata, no caso de um paciente que sofre queimadura após 48 a 72 horas, eles têm uma proliferação desses receptores extrajuncionais. E é por isso que acontece, por isso que a gente não pode usar succinilcolina nesses pacientes. E lembre, gente, a gente só não pode usar succinilcolina num paciente com AVC ou queimadura após 48 a 72 horas. Até 48 horas é muito tranquilo usar, pode usar. O paciente acabou de chegar com AVE, precisa ser entubado, pode usar succinilcolina que não tem problema nenhum. É só após 48 a 72 horas, certo? Que é o tempo suficiente para ter a proliferação dos extrajuncionais.
Certo. Respondida também mais uma pergunta. Eu acho que não temos mais perguntas aqui em relação ao assunto. Só um comentário do Dr. Paulo aqui que ele colocou. Aula com dramatização, ciência e arte, encantador tema e pessoa. Dr. Fabrício Quixadá, muito grato pelos conhecimentos e casos vivenciados apresentados. Saudade, quando vocês estiverem, não sei se vocês estão no internato, mas quando vocês estiverem no internato, tem um livrinho com radiografias de tórax do trauma, do tórax, do abdômen, de tudo. Muito famoso, que é apresentado por Dr. Paulo Valões, viu? Sinto muita falta das apresentações. A gente da Lami teve a oportunidade de... Nós da Lami tivemos a oportunidade de ter uma aulinha lá com esse pequeno livrinho dele, algumas radiografias. Muito bom. Muito bom. Então, tchau, gente. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto aqui também. Pronto. Muito obrigado mais uma vez, doutor Fabrício. A aula foi excepcional. Muito obrigado mesmo. Valeu. Pessoal, então a gente está aqui encerrando o nosso curso introdutório, certo? Nosso primeiro curso. Lembrando que a prova vai ser depois de amanhã, certo? A prova vai ser depois de amanhã. A gente vai liberar lá no Instagram os links, né? Com cada sala. Quem vai liberar lá também qual sala que cada pessoa vai estar, tudo organizadinho. Acho que amanhã até a noite a gente está enviando já tudo organizado, certo? Então estudem os assuntos, as questões vão ser baseadas nas aulas e também tem os assuntos que não foram abordados, mas que a gente já colocou as referências lá no Drive. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para a gente no direct e de plantão desde o começo da liberação das inscrições para tirar todas as dúvidas de vocês, certo? Aí essa galera, Lamine! Espero que todo mundo tenha gostado aí das aulas. Desculpa o atraso, qualquer intercorrência, mas a gente fez tudo para que tudo saísse da melhor forma. A Ariana, se quiser falar alguma coisa aí. Não, gente, só queria agradecer mesmo. Até parece que a gente está super afastado, né? Eu estou na sala, eu estou no quarto, mas a gente está tentando dar o máximo de suporte para vocês. E a gente só tem a agradecer a vocês pela paciência, aos professores, ao nosso queridíssimo Dr. Paulo, que mesmo não estando dando aula, ainda está dando aula nos comentários e dando show de simpatia aí, estamos com saudades. E é isso. Obrigada, fiquem ligados aí no edital, nas nossas postagens, que a gente vai falando com vocês em relação às provas, às salas e tudo mais. Então é isso. E agradecer mais uma vez ao Dr. Paulo aí por nos proporcionar as práticas no HGE, né? Sempre disponível, sempre nos respondendo e sempre preocupado com as nossas atividades. Então, muita gratidão a ele e a todos os outros colaboradores aí que nos ajudaram. Certo? Valeu, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só mandar lá no chat, no direct. Até dia 17 aí para quem vai fazer a prova e boa sorte para todo mundo. Valeu, galera.